Oséias 6:3. É lindo o livro do profeta Oséias, esse profeta do Antigo Testamento. E ele falando, parece estar falando dos dias de hoje, quando ele lê o livro do profeta Oséias, homem de Deus. E aqui o Espírito Santo falando através de Oséias diz assim, diz para o povo daquela época, diz para nós hoje que a palavra de Deus ela é viva. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos ver a importância de se conhecer Deus. Louvado seja Deus. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 18, Pedro diz algo muito parecido. 2 Pedro 3:18. Vamos ver o que é que Pedro diz aqui. 2 Pedro 3:18. O apóstolo diz assim, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Veja, Pedro manda a gente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse é o assunto que a gente vai abordar nessa noite. A necessidade e a importância de conhecermos a Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor, ela mostra pelo menos 3 maneiras de conhecer Deus. Primeiro, nós podemos conhecer o Senhor, o nosso Deus, através da natureza. Está lá no Salmo 19, versículo 3. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras da sua mão. Não tem linguagem, não tem fala. Não tem, vamos ver o Salmo 19, meu bonito. A própria natureza manifestando a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Vê que coisa interessante, irmão. Glória a Jesus. Então a própria natureza, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo também fala sobre essa questão, que se pode conhecer Deus através da natureza, das coisas criadas. Né? Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20, diz assim, olha, portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. O apóstolo São Paulo está dizendo que ninguém pode ter a desculpa de dizer, eu não conheci Deus. Ele diz que as próprias coisas criadas revelam o Criador. Quando vamos olhar para a lua, se alguém criou aquela lua. Olhar para o sol, alguém criou aquele sol. Quando olhar para as estrelas, quando olhar para o firmamento, tudo revela que há um Criador por trás de tudo isso. Então ele diz, eles ficam sem desculpa. Então a natureza revela Deus. Nos leva a um conhecimento de Deus, mas ainda é um conhecimento muito limitado. O segundo meio de conhecermos ao Senhor é através da sua palavra. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, ela revela Deus. Mostra o caráter de Deus, o atributo de Deus, a bondade, tudo de Deus é revelado aqui na sua palavra. Irmão, eu quero conhecer Deus. Leia a palavra do Senhor. Chegue diante da palavra de Deus com a mente aberta. E deixe que o Senhor revele a sua palavra para você. Então a palavra revela quem é o nosso Deus. E quanto mais a gente lê, mais ela vai revelando quem é esse Deus maravilhoso. E é muito bom, irmão, conhecer Deus através da sua palavra, Gênesis e Apocalipse. Que já imaginou, digamos que nós não tivéssemos a palavra do Senhor em português. Eu que só falo português. Como eu sabia quem era Deus, que Jesus existiu? Não sabia nada disso. A gente só sabe do Pai, do Filho, do Espírito Santo, as histórias de Israel, por conta da palavra de Deus. Se não fosse a Bíblia, eu nem sabia que Jesus existia um dia. Então não sabíamos desse Deus maravilhoso. Então veja a importância da palavra do Senhor. Então a palavra é uma revelação mil vezes mais excelente do que a própria natureza. Então veja, o terceiro meio, né, da gente conhecer a Deus é pela revelação do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que Deus nos revela, as coisas de Deus são reveladas pelo Espírito Santo. Então os irmãos observem, está à nossa mão, está à nossa disposição os meios de conhecermos esse Deus maravilhoso.
Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Jesus. Agora observe, meus irmãos. Para a gente conhecer a Deus, é preciso que os preconceitos caiam por terra. Se existe alguém que as pessoas têm preconceito com relação a ele, é Deus. É Deus. As pessoas já têm aquele conceito formado que Deus é assim, que Deus é assado, que Deus é assim, que Deus é assim, e não aceita nada que seja contrário a esse conceito que a pessoa tem. Esse é um preconceito formado a respeito do Deus que não conhece ainda, mas que a pessoa forma aquele conceito, pronto, e não vai para a Bíblia, porque tem medo da Bíblia contradizer o seu conceito. E se agarra com mentira. Veja a quantidade de Deus que as pessoas criaram. Eles criaram Deus de acordo com o que eles acharam que era. Foram criando. Mas o Deus da Bíblia, o Deus real, o Deus verdadeiro, que a Bíblia apresenta, é um Deus completo, irmão. É muito diferente dos outros deuses. É por isso que muitas vezes as pessoas não querem conhecer o Deus da Bíblia. Não querem se encontrar com ele. Por causa dos seus preconceitos. Deixe cair por terra os preconceitos. E diga assim, eu quero conhecer o Deus que se revelou através da Bíblia Sagrada. O Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Aquele que enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, eu quero conhecê-lo. Aí chegue assim, tranquilo, assim, com a mente aberta, aí você recebe a revelação desse Deus, você conhece ele. De outra forma, nunca vai conhecer ele. Glória a Jesus. Outro detalhe, irmão, é que para conhecermos o Senhor, a palavra de Deus manda que a gente busque ele como se estivesse buscando um tesouro. Eu tenho que me concentrar nele, tem que haver esforço da minha parte. Porque observe, tudo que é de valor, tudo que é de valor tem um preço. E a Bíblia compara o conhecimento de Deus, compara Jesus como um tesouro escondido. É que você, quando acha ele, você vende tudo para descobrir, para possuir aquele tesouro. Então, se ele é precioso, o preço é caro. Eu lembro quando era jovem, quando era rapaz, eu gostava de um determinado perfume. Era caro na época, né? Mas eu gostava dele, que era caro, que era bom. Hoje tem perfume de todo preço. Mas aqueles que é bom mesmo é muito caro. Agora imagine Deus, o Todo-Poderoso, a preciosidade de Deus. Então, quando você conhecer como ele é precioso, aí você vai dizer, vale a pena qualquer esforço para conhecer ele. Eu me lembro da rainha de Sabá. A rainha de Sabá começou a escutar de longe, ela morava longe, escutar da grandeza de Salomão, da sabedoria de Salomão, de tudo, do rei de Salomão. Todas as pessoas passavam por lá e diziam, eita, você precisa ir lá. E começava a dizer e falar. E ela ficou tão impressionada com as notícias, eu vou lá pessoalmente conhecer Salomão, e tudo estão dizendo dele, se é verdade mesmo que estão falando. Ela não acreditou que o que o pessoal dizia de Salomão era demais para ela entender. E ela foi lá, e quando a rainha de Sabá chega lá, depois que ela conhece Salomão, que Deus usa Salomão e desvenda todo o mistério dela, ela disse, olha, não me contaram nem a metade da minha terra, foi muito mais. E ela estava pasmada, ela estava maravilhada com Salomão, com as coisas, com a maneira dos criados se sentar, com tudo. Tudo impressionou ela. Quando ela viu Salomão, o seu rei, Jesus disse, está aqui alguém que é maior do que Salomão. Ora, se aquela mulher se impressionou com Salomão, imagina a minha alma e a sua, quando receber a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, receber a revelação de Deus. Né? Aí, é por isso que a palavra do Senhor diz aqui, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis, quando eu vou achar Deus? Qual é o tempo? Diz, quando me buscares de todo o vosso coração. Tem que haver um empenho, eu tenho que pegar todo o meu coração, está nesse empenho. Eu tenho que deixar tudo de lado e dizer, eu vou buscar a Deus, eu vou conhecer a Deus. Eu tenho que chegar lá nu, despido, com humildade, para encontrá-lo. Depois que eu achá-lo, pronto, eu achei tudo. Depois de encontrar Deus, eu não quero mais nada. O apóstolo Paulo desconsiderava tudo como esterco, pela sublimidade do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele encontrou o tesouro, encontrou a pérola. Quando ele comparou Jesus, a pérola, o tesouro, com as outras coisas, considerou refúgio, esterco. Veja, irmão, como é interessante. Quer dizer, antes dele conhecer Jesus, aquelas outras coisas eram muito preciosas para ele. O valor era muito alto que ele dava. Quando ele conheceu Jesus,
a sublimidade do conhecimento de Jesus, as outras coisas perderam o valor. Por que é que as pessoas estão agarradas com as coisas do mundo? Eita, coisa linda, agarrada com isso, agarrada com aquilo. Por quê? Porque não conhece Jesus. Na hora que a pessoa conhecer Jesus, as outras coisas perdem o valor. É por isso que as pessoas não entendem. Quando a pessoa aceita Jesus, por que ele deixa as coisas? Por quê? A pessoa não entende isso aí, até que ela também se encontre com Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então nós devemos conhecê-lo. Devemos conhecê-lo. E devemos conhecê-lo em todas as relações de Deus com o homem. Porque Deus é muito grande, irmão. Ele é muito maravilhoso. Glória a Jesus. Né? Primeiro, eu botei só alguns tópicos aqui de conhecer Deus. Mas tem muitos tópicos, glória a Deus. Deus abençoe minha prima, Ana Lúcia, seu esposo. Deus abençoe também, irmão Damião Lacerda, a irmã Deise de Serrita e toda a sua família aí, as bênçãos de Serrita. Eita, glória a Deus. Então, meus irmãos, vejam. Primeiro, eu coloquei aqui, devemos conhecê-lo como nosso Salvador. Por que eu botei o primeiro? Porque esse é o primeiro passo. Eu tenho que conhecê-lo como meu Salvador. Glória a Jesus. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1,15, Paulo diz assim, o apóstolo, aquele grande homem de Deus. Ele diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, eu tenho que conhecer Deus, Jesus, como meu Salvador, como nosso Salvador e como meu Salvador. Porque, meus irmãos, a questão da salvação é a questão de relacionamento. Glória a Jesus. Veja, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que estava lá no paraíso, entre o homem e Deus não tinha barreira nenhuma. Deus falava com Adão falava com Deus normalmente, não como um ser humano fala com o outro. O relacionamento era perfeito ali no paraíso. Mas algo veio, interrompeu o relacionamento. O que foi? O pecado entrou, botou a barreira e interrompeu o relacionamento. Então a salvação, o que é? É que esse mesmo Deus que criou Adão disse, não, eu não posso ficar, eu quero reatar o relacionamento. Aí enviou Jesus ao mundo com esse propósito, para reatar o relacionamento. Por isso que ele disse em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Ele veio como uma ponte para ligar novamente o homem a Deus. Ele veio reatar o relacionamento quebrado. Então a salvação é uma religação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e não lhe imputando seus pecados. Então ele veio para nos reconciliar com Deus. Um dia estávamos conciliados lá no Jardim do Éden. O pecado chegou e afastou o homem de Deus. Agora Jesus veio para reconciliar. Como Deus é a vida, o pecado nos matou, ele veio para nos dar vida, para que a vida se une com a luz se une com a luz. Só a vida se une com a vida. A luz não se une com as trevas, nem a vida com a morte. Amém, meus amados? Que Deus nos ajude, nos conceda graça. Então nós precisamos conhecê-lo como nosso Salvador. Eu não conhecia Jesus como meu Salvador. Até que o irmão pegou para mim, e no dia 13 de setembro de 84, eu recebi ele como meu Salvador. Quando eu recebi como meu Salvador, eu conheci como meu Salvador. Aí ele entrou, e quando ele entrou, ele me libertou. Porque salvação é libertação. Ele me deu uma salvação que eu não tinha. Libertou do poder do pecado, do poder do diabo, do poder do mundo agora. Né? Ele me colocou numa posição que eu não tinha. Como o pecador estava perdido, aí a Bíblia diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele colocou numa posição de justificado, né? Ou de perdoados pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nos colocou debaixo da graça, estamos debaixo da graça do Salvador. Vê que coisa linda, irmão. Então, esse conhecimento de Deus como Salvador é o primeiro passo, porque a partir daí as janelas vão se abrindo. É como se você entrasse na porta e lá na frente vai abrir outras portas para você, mas a primeira da salvação entrou, recebeu o Salvador. Pronto, com o Salvador ele nos dá todas as coisas. Quando a gente recebe Jesus, com Jesus o Pai, Deus nos dá todas as coisas.
Aí vem o Espírito Santo, aí vem a revelação. Aí, meu irmão, é bênção sobre bênção. Deus abençoe a irmã Edna, a irmã Miana, Deus abençoe Miana. Abençoe Gediane de Salgueiro e o irmão Guga. Deus abençoe você, meus amados. Os bons entenderam essa questão mais séria. Então, para meu amigo que ainda não aceitou Jesus como Salvador, entregue sua. Se quiser conhecer a Deus, tem que começar através do Salvador. Conhecer Ele como seu Salvador, para os seus olhos se abrirem. Porque quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo vai morar dentro de você. Então, quando o Espírito Santo vem, aí ele vai lhe dar entendimento. Ele vai fazer você entender as Sagradas Escrituras. Quando eu trabalhei em Guarabira, na Paraíba, um colega meu disse a mim, disse, irmão, eu já li a Bíblia 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse, e não vi nada. Eu disse, tem toda a razão. Disse, por quê? Ele disse, porque você não possui, não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você olha de Gênesis a Apocalipse e não vê nada. Aliás, pode ver até contradição, não vê nada. Agora, quando o Espírito Santo entra, ele é o professor, foi ele que inspirou os autores da Bíblia, aí ele vai lhe ensinar, ele abre o seu entendimento, ele lhe revela a palavra, ele vivifica a palavra. Eu disse para aquele colega. Eu me lembro que eu antes de ser crente, eu fui ler a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia lá em Apocalipse, casado de novo, estava fazendo nada, vou ler a Bíblia. Eu me lembro que eu estava lendo aquela parte que João estava chorando muito, porque não tinha achado ninguém para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Né? E aquele ancião é o capítulo 5 de Apocalipse. Vê onde eu fui ler, meu irmão. Eu, sem o Espírito Santo, sem conhecer Deus, eu fui ler isso aqui. Apocalipse 5, a partir do versículo 5. Eu estava lendo o 5. Aí quando eu cheguei aqui, e disse um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aí, versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Irmão, quando eu li isso aqui, eu parei. Eu não conhecia a palavra, não conhecia Deus, não conhecia Jesus como meu Salvador. Eu parei, no céu tem leão, cordeiro tem não. Aí eu disse assim, a conclusão que eu cheguei, é mentira. Então eu criei um falso conceito a respeito do céu. Na minha mente eu achava que o céu tinha leão e tinha cordeiro. Fechei a Bíblia, isso foi mais ou menos em 83, mais ou menos. Não, 82, mais ou menos. Em 84, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E quando eu aceitei Jesus, fui ler essa passagem. E quando eu li essa passagem, agora com o Espírito Santo, que diferente. Aí ele iluminou meu entendimento e mostrou que aquele leão ali não é um leão, é o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. A quem é aquele cordeiro? É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá no trono com Deus. Quem é ele? Jesus. Mas tão fácil, tão simples. E na época, eu não tinha o Espírito Santo. Eu cheguei à conclusão que o céu não tinha isso e era mentira e fechei a Bíblia. Então veja, meus irmãos, meus amados irmãos, é importante a gente conhecer Jesus como nosso Salvador. Primeiro para receber a salvação, os pecados, para a gente estar pronto para partir para a eternidade. Porque ninguém está pronto para morrer se não receber aqui Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ninguém está pronto. A gente só está pronto se receber o Salvador e a salvação. Porque depois da morte segue-se o juízo. Eu tenho que bater sempre nessa tecla para despertar as pessoas. Principalmente nessa época, que a foice da morte anda rondando nas portas das pessoas. Desperte, meu amigo. Desperte você que está afastado dos caminhos do Senhor. E se agarre de novo. Diga, eu quero conhecer Jesus de perto. Eu quero conhecê-lo como meu Senhor e como meu Salvador. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, é nós conhecer Ele como nosso médico. Veja o que é que diz Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim a palavra. Enquanto o pessoal acha. Procura aí Mateus 8, 16 e 17. Deus abençoe tia Helena. Abençoe meu papai, minha mamãe, né? Abençoe meu primo Marco, a sua esposa, Quitéria, Deus lhe abençoe. Né? A irmã Cleide aí de Bodocó, Deus abençoe o irmão Carlos, irmã Délia e toda essa família abençoada. Amém, meus amados? Vamos ler aqui Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eita, meus amados, não, hoje eu amanheci pensando nisso. Hoje eu amanheci pensando em Jesus, o médico amado. Eu amanheci pensando em Jesus, o médico da nossa alma. Aquele que levou nossa doença, carregou nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não conhecia esse Jesus como médico. Eu não conhecia esse Jesus que cura toda enfermidade e todo mal. Eu não conhecia. Observe que aqui ele diz que ele curou todos. Ó, veja aqui, a palavra diz: curou todos que estavam enfermos. Meu irmão, minha irmã que está enferma aí. Você que já é crente, que já conhece Jesus como seu Salvador. Diga: Jesus, quero conhecê-lo como médico. Observe que todo conhecimento aqui que a Bíblia fala é por experiência. Porque tem muitas pessoas que eu conheço que já morreram, mas eu nunca vi, mas conheço por causa dos livros. Eu leio o livro da pessoa, a biografia, né, Finney, Moody, Wesley, né, os homens de Deus da Bíblia, a gente conhece porque leu a respeito deles. Mas Jesus, nosso Salvador, Ele quer que a gente conheça Ele experimentalmente. Existem pessoas, irmão, que você conhece de longe, aí pensa, faz um quadro que é aquela pessoa boa. Quando você vai conhecer de perto, você descobre o mau caráter daquela pessoa. Então, quanto mais você conhece ele, mais você vê que pior ele é do que aquilo que você já imaginava. Mas tem pessoa não, tem pessoa que é isso. Quanto mais você conhece, mais você vê que é gente boa. Agora imagine Deus, esse Deus maravilhoso. Ele quer que a gente espere esse conhecimento de perto. É o conhecimento familiar. Né? Como disse Jó, une-te a ele e tem paz. Esse conhecimento íntimo que Deus quer que a gente tenha. O conhecimento que a esposa tem do esposo do esposo, o pai dos filhos. Deus quer que a gente conheça mais ele na intimidade do que o esposo conhece a esposa. Então é um conhecimento experimental. Uma coisa eu vou dizer: Jesus salvou alguém. A Bíblia diz que Jesus salva. A Bíblia é uma coisa, é saber, salvou meu pai, salvou minha mãe, meu primo, meu irmão, meu amigo, é uma coisa. E outra coisa é dizer: Ele me salvou. Você experimentou, você conheceu Ele como seu Salvador. Aqui devemos conhecê-lo como nosso médico. Uma coisa eu sabia: Jesus curou fulano, curou Beltrano. Aí, irmão, se eu fosse contar aqui as curas, pelo menos que eu já vi, Deus usando servo e serva do Senhor, as curas que estão efetuadas na Bíblia, a gente passava a noite todinha. Quantas pessoas Deus curou? É uma coisa. E a outra eu dizer: não, eu conheci Ele como meu médico, porque eu estava doente. A igreja orou, Jesus me curou. Ou eu estava doente, eu orei, pedi a Ele e Ele me curou. É muito diferente. Porque a sua fé passa a ser conhecimento. Agora você não somente crê, como você conhece, tem certeza de que Ele cura. Por quê? Porque Ele me curou. Amém, meus amados? Glória a Jesus. Então, quando a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar todo o vosso coração, é em todos esses relacionamentos. Por que é que irmão Abraão sabe que Deus fala? A Bíblia diz: Deus fala, Deus sabe. Por que é que eu sei que Ele fala? Que Ele falou comigo. Mas se eu não tivesse sabido, eu só sabia que Ele falou com fulano, com Beltrano. Eu cria que Ele falava. Mas quando Ele falou comigo, agora eu tenho convicção, agora eu tenho certeza. Então a fé se torna certeza quando Deus se revela para a pessoa. Então a Bíblia Sagrada, ela tem essa função, esse alvo de levar a gente a um relacionamento, a um conhecimento íntimo do Senhor. E devemos conhecê-lo aqui, enquanto estivermos comendo feijão e farinha. Tem gente, não, eu quero só ler a Bíblia para conhecer Deus intelectualmente. Não, irmão, eu vou conhecer quando eu chegar lá. Deus queira que chegue lá. Deus quer que a gente conheça Ele aqui, para depois, quando chegar lá, a gente não ir para a terra de um estranho. Eu vou morar com aquele que eu conheço. Veja que coisa, já conheço aqui. Paulo disse: eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é melhor. Por que Paulo tinha esse desejo de estar? Porque ele já conhecia. Paulo não viveu na época em que Jesus esteve aqui, mas Jesus se revelou para ele no caminho de Damasco e continuou se revelando para ele. Então ele disse: o meu desejo é partir e estar com esse Jesus que eu conheço e que quero conhecer. E o conhecimento dele é tão lindo que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que prosseguir em conhecer dele, queria conhecer mais. Eu quero conhecer, eu estou avançando para o conhecimento. Ele já conhecia, mas ninguém fica satisfeito, porque é infinito o conhecimento de Deus Todo-Poderoso. E quanto mais você conhece Ele, mais você quer conhecê-lo. Vê que coisa gloriosa, irmão. Então, conhecê-lo como médico, como aquele que nos sara, como aquele que cura as nossas enfermidades. Eu me lembro que um dia lá em Cabrobó, a gente estava pregando lá debaixo de um pé de pau, né?
O irmão Zé Oliveira chegou para mim e disse assim: irmão Abraão, nessa madrugada eu estava orando e Deus me disse, vai chegar aqui uma mulher que ela está com um problema no estômago, ela está desenganada pela medicina. E ele disse para orar por ela, para procurar ela. E depois disse a mim, vai chegar um homem que está aleijado da coluna. E ele disse a mim que orasse para eu, que orasse por ela para ele curar. Minha irmã, veja, eu era novo na fé. Ele estava com a guitarra na mão e dizendo isso. Imagina, eu fiquei pulando de alegria debaixo daquele pé de castanhola, esperando esses personagens chegar. Daqui a pouco chegou uma mulher, me lembro, de vermelho, como fosse hoje. E ficou mesmo na frente assim. Eu estava com o microfone, ele chegou bem pertinho e disse: a mulher aquela de vermelho ali, irmão Abraão. E eu, eita, fiquei numa felicidade maior do mundo. Aí terminou, ele era quem pregava. Aí o irmão Zé Oliveira, quando estava no finzinho da mensagem, isso aqui tem uma senhora que está desenganada pela medicina. Está com problema assim, venha, porque Jesus quer lhe curar. E ela lá ficou, a mulher ficou assim. E pronto, ele continuou pregando. Venha, e aí disse de novo. Sei que na terceira vez ela veio, chorando, disse que era ela, tá? O irmão Zé orou por ela, foi aquela benção. Aí ele disse a mim, mas ainda falta o homem. Daqui a pouco lá vem o camarada, ele chega a vir abaixado. Ele vinha envergado, com as mãos nas costas assim, um cidadão. Zé disse: eita, o homem aí. Chegou a filmar assim. Aí Zé chamou ele, pôs a mão e Jesus curou ele. Irmão, veja que Jesus maravilhoso. Então, você conhece ele como médico, aquele que cura. Aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos é para acontecer o tempo todo. Jesus diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará obras maiores do que essa. Né? Glória a Jesus. Então, esse Deus maravilhoso que a gente quer que você conheça. Você o conheça como médico, você que está doente, não interessa qual é a doença, qual é a enfermidade. Diga: Jesus, quero conhecer o Senhor como médico, como aquele que cura. Eu me lembro que morava em Guarabira, Thalita era bem miudinha, estava doente da garganta, eu estava lendo a Bíblia, sentado, Ney estava engomando. E daqui a pouco ela chegou: pai, ore por mim, estou com a garganta doendo. Eu disse: minha filha crê mesmo, Jesus pode curar. Ela tinha 3 anos, ela disse: creio. Aí eu botei a mão na cabeça dela, aí orei. Quando terminei de orar, ela deu uma carreira lá para fora, aí a mãe gritou: eita, Thalita está doente, correu lá para fora. Eu disse: Thalita, minha filha, vem para dentro, você está doente. Ela disse: o senhor não orou por mim, pai? Vai me curar. Naquela hora ficou curada. Eu fiquei maravilhado com a fé daquela criança. Glória a Jesus. Então veja, irmão, vale a pena conhecer esse Jesus lindo, esse Jesus maravilhoso. Para você não ouvir dizer, não, você experimenta na sua família. Você experimenta no seu lar. Um dia eu era novo convertido, vi o cantor Eduardo Silva dizendo: irmão Abraão, quando eu quero que minha fé aumente, eu vou lá para o Amazonas. Aliás, ele sabe não, ele estava dando testemunho. Aí alguém disse: como? Ele disse que lá no Amazonas chega em cidade, em lugarzinho pequeno, que só chega ou de avião, daqueles pequenininhos, ou de barco. Não tem outro acesso. Aí quando é de madrugada, adoece um menino daquele. Muitas vezes não tem farmácia, não tem médico, não tem nada ali. E aí, fazer o quê? Aí o pai e a mãe não tem outra alternativa, é dobrar o joelho: Jesus, chega aqui. Aí Jesus chega e cura, e dá vitória, opera milagre. Isso é tanto milagre, irmão, porque as pessoas não tinham a quem recorrer. Quando a pessoa está numa cidade grande: eita, dor de cabeça, trau de pirona. Eita, dor no céu, ó remédio. Mas, meu irmão, quando a gente diz: não, eu vou conhecer Jesus como meu médico. Presta atenção, não estou sendo contra o remédio, graças a Deus pelo remédio. Graças a Deus pelos médicos. Mas é muito importante a gente conhecer o método do médico. Por quê, irmão Abraão? Porque pode chegar um dia que nem remédio e nem médico dê jeito. O doutor diga: vá para casa, não tem jeito. A medicina chegou no final, pode acontecer. Aí nessa hora, se você já conhecer ele como seu médico, você diz: não, mas eu tenho um médico. O médico dos médicos está comigo, doutor. E ele vai me curar. E aí ele opera a maravilha. Louvado seja Deus. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, o médico dos médicos, Jesus de Nazaré, ele está aqui, ele está aí com você. Clama, ele diga: Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor, médico dos médicos. Eu creio que o Senhor lá na cruz levou nossas doenças, carregou nossas enfermidades, pelas suas feridas fomos sarados. Me ajude, meu Salvador. Clame a Ele, busque a Ele, meu irmão, minha irmã, meu irmão. Ele é poderoso para lhe visitar, para chegar onde você está e curar, e dar uma experiência para você. É muito maravilhoso uma experiência com Deus. Irmãos, observe que a Bíblia nem é contra os médicos, nem é contra o remédio, não. Mas chega esse momento. Deus age quando o fim do recurso chega. A Bíblia diz que tinha uma mulher que fazia 12 anos, está lá em Lucas, 12 anos que ela sofria de hemorragia.
Diz a palavra que ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha com os médicos, e de mal a pior, quer dizer, o médico não dava jeito. Quer dizer, ela fez, quando ela chegou no fim da linha, ela ouviu falar de Jesus. E ela disse, veja a fé daquela mulher, se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu fico boa. Vontade partiu atrás de Jesus. Imagina a mulher fraca, cadaveca, sem sangue, impura, porque de acordo com a lei ela era impura, porque ela estava com a hemorragia direta, não podia tocar em nada. Era difícil a situação daquela mulher, no aspecto social, no aspecto familiar, no aspecto físico, e desenganada pela medicina. A riqueza, quer dizer, o bem material ela já tinha gastado, estava na pobreza também. Vê que situação difícil, irmão. Mas ela ouviu falar do médico Jesus. E ela disse, eu vou ter vou ter um conhecimento pessoal desse Jesus maravilhoso. Oh, glória! E ela vem por trás da multidão, quem sabe se arrastando, alguém pisando em cima dela, ela fraquinha, ela fraca, vou chegar lá. E quando ela chega atrás de ela não tinha nem coragem de chegar na frente dele, porque ela era, de acordo com a lei, ela era impura, porque ela estava derramando sangue. Então ela vai por trás, irmão. E ela toca na orla da roupa de Jesus. E na hora que ela toca, aí Jesus para. Jesus diz, alguém me tocou. Pedro diz, mas Senhor, a multidão te aperta. E se alguém me tocou? Sim, porque eu senti que de mim sai o poder, de mim sai o vitor. E ficou procurando. Ela, fui eu, Senhor. Jesus olha para aquela mulher e diz, filha, ser curado desse mal. Vai em paz. A tua fé te salvou. Veja que coisa linda, irmão. Aquela mulher toca na orla do vestido, mas ele disse que alguém me tocou. Tocou nele. Porque a gente só toca em Deus pela fé. A gente só toca em Jesus pela fé. Veja, estava todo mundo pegando nele ali. Ó. Pegando nele, não estava tocando nele. Mas aquela mulher não pegou nele. Tocou na veste dele, tocou nele. Ele está sentado lá no trono da sua glória. Mas ele está aí onde você está também. Porque ele diz que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse médico não paga consulta com ele. O consultório dele é aberto 24 horas no ar. É de graça. Ele atende cada um. Não tem fila para Jesus atender, louvado seja Deus, e você pode tocá-lo pela fé, é a fé que abre as portas da graça, do poder do Salvador. Creia, diga Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para me curar, para me dar vitória, porque o Senhor levou sobre si todas as minhas doenças e carregou minhas enfermidades. Meus amados, vamos segurar a fé na palavra de Deus, mesmo que tudo seja o contrário, mesmo que tudo esteja o contrário, eu creio. Mas Abraão não estou vendo nada. Esqueça ver, creia primeiro. Se creres, verás. Não queira ver para crer. Primeiro crê, depois vê. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Então busque o médico. Aí aqui a gente podia parar só nesse ponto. Ele cura. Olha, irmão, esse médico é completo. Ele é um clínico geral. Hoje a gente vai para o médico coração. O outro diz, esse não, Jesus é geral. Ele cura mais espírito, alma e corpo. Ele vai lá na alma. Ele vai lá naquelas feridas que está cicatrizada, bota o bálsamo dele. Ele lhe dá paz, ele dá alegria real, felicidade real. Ele dá razão de viver para você. Ele quer se revelar como seu médico, o médico da sua alma. Se renda a ele, eu digo, Jesus, eu quero conhecê-lo como médico da minha vida, da minha alma. O Senhor é meu médico, louvado seja Deus. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso, meus amados irmãos. Glória a Deus. Eita, meu Pai. O conhecimento de Deus é muito vasto, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Enoque. Deus abençoe meu sobrinho Jorge e meu sobrinho Moisés, aí de Serra Talhada. Deus abençoe você, meus amados. Veja, coisa linda é conhecer esse Deus. Você vai passar a vida toda conhecendo, não dá tempo, aí vai para a eternidade, aí você vai conhecer Ele. Terceiro, a gente deve conhecer Ele como nosso socorro na hora da angústia. Veja o que diz o Salmo 46 e o versículo 1. Eita, Deus grande. Salmo 46, irmão, na hora da angústia, veja, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É nosso socorro, é nossa fortaleza. Ele é socorro na hora que a gente mais precisa. Qual é a hora que a gente vai mais precisar de um socorro? Na hora da angústia. Quando a gente vai procurar mais de um refúgio, é na hora da angústia. Aí, eita, que conhecer esse Deus nessa hora é maravilhoso. Meus irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida. Deus permite tribulação. Para quê? Que é para a gente conhecer Ele como nosso refúgio, como nossa fortaleza e como nosso socorro. Deus pega o povo de Israel, tira eles do Egito e joga eles num deserto. 40 anos ali. Naquele deserto eles conheceram Deus como socorro, como refúgio, como fortaleza, como pão
pão do céu, água da vida. Eles conheceram Deus ali, porque eles não conheciam Deus. Eles ouviam falar de Deus, mas não conheciam. Mas no deserto eles conheceram o Senhor. O Senhor diz aqui em Oséias, eu vou levar você para o deserto, e lá eu vou falar ao seu coração. Muitas vezes a gente está no meio do tumulto, na cidade grande, é muita coisa. Irmão Abraão, não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo. Aí Deus está aí pega a gente e leva para o deserto. Às vezes o deserto é uma enfermidade. Às vezes o deserto é um lugar onde você não acha amigo, você olha para cá, não tem um amigo, não tem uma saída, não tem saída, se agora só tem um jeito, é olhar para cima. Então Deus nos leva para o deserto. Aí no deserto você não tem com quem falar, não tem com quem se distrair. Aí, ó Deus, pronto, agora está no ponto. Aí vai falar o seu coração. Porque você estava muito distraído, escutando muitas vozes, muitas coisas, e não tinha tempo para Deus. Aí vem cá. Aí coloca você numa posição, você tem que dizer Deus, tem que chamá-lo, tem que clamar por Ele. Então Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora da necessidade. Oh, meus amados irmãos, que Jesus maravilhoso esse nosso. Quantas vezes eu já vi pessoas em desespero. Eu contei para os irmãos, já contei, mas eu gosto de contar de novo. Eu me lembro de uma, aqui mesmo, Vitória Santo Antão. Cheguei na casa de uma senhora, ela tinha recebido uma sentença de morte. Ela estava com câncer. E o doutor disse a ela, não tinha jeito, fosse para casa para morrer. E os irmãos me levaram, a gente foi um bocado de irmão visitar ela. Cheguei lá, chorava ela, chorava o marido, chorava a filha, chorava todo mundo. E eu digo, meu Deus, o que é que eu vou dizer aqui? Perguntei a ela, posso cantar o hino? Ela pode. Ela dizendo chorando. Aí eu abri a Bíblia em 110. Ó, clama na tribulação. Jesus, Jesus, de todo o teu coração, Jesus, Jesus. Aí foi que ela chorou. Aí abri a Bíblia, li a palavra e preguei para ela o Evangelho. Quando terminei de pregar, se a senhora quer aceitar Jesus, ela disse, eu já tenho ele desde que nasci. Eu digo, amém, Jesus lhe abençoe. Mas deixou ele fazer um pedido, ela disse, pois não. Eu disse, olha, perdoe todas as pessoas que lhe ofenderam. Tchau, fui para casa. Eu não sabia que aquela mulher tinha tanto intrigado da vida. Glória a Jesus. Deus abençoe, meu irmão, salve toda a sua família em Tocantins. Irmã Meriane, Deus lhe abençoe, minha amada. Eu não sabia que ela mulher tinha tanto intrigado, irmão. E ela tinha uma irmã que era crente da nossa igreja. E quando foi no dia, a irmã foi visitar ela, ela disse, olha, eu queria que tu chamasse aqui os meus vizinhos da direita, os da esquerda. Aí chegaram lá e ela começou a pedir perdão, me perdoe em nome de Jesus, me perdoe. Quando pediu perdão a todo mundo, aí olhou para a irmã dela e disse, agora eu quero aceitar o teu Jesus como meu Senhor e Salvador. E, irmão, na hora que a mulher aceitou Jesus, a alegria da salvação, ela conheceu Jesus como Salvador, a alegria da salvação entrou nela, e aquela mulher ficou numa felicidade tão grande, meu irmão, que os irmão Abraão, lembra daquela mulher, lembra? Vá lá, irmão Abraão, ela aceitou Jesus, mas está numa felicidade, aquela mulher que estava sentenciada para morrer, sim, ela mesma. Fui lá. Quando cheguei lá, que ela me viu, rapaz, era outra pessoa. Ela, irmão Abraão, a paz do Senhor, meu irmão, pegou assim, me deu uma coxa de mão forte. Ela disse assim, eu estou tão feliz, Para aí, o câncer não saiu, o câncer estava lá. Ela estava sentenciada à morte. Mas por que essa felicidade toda? Porque ela primeiro conheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ela disse, agora eu posso morrer. Agora eu não tem problema, perdi o medo da morte. Porque agora eu já sei, irmão Abraão, para onde eu vou. Jesus me perdoou. Jesus, aí começou a falar da experiência dela com o Senhor. Resultado, irmão, aquela mulher ficou numa felicidade tão grande no mundo, que agora quem chorava? A família. Veja, no dia que eu fui lá, ela chorava e os outros, agora ela alegre e os outros chorando. Ela está tão alegre que eu pensei que ela ia morrer de alegria. Eu digo, Jesus, maneira um pouquinho a alegria, senão ela morre de alegria. Quando eu andava pela rua, que vi um irmão assim, reclamando da vida, sem ter motivo, eu dizia, irmão, vamos ali, para o senhor tomar um copo de vitamina, ela levava lá. Quando o irmão chegava lá, via aquela mulher com câncer, sentenciada à morte, naquela felicidade, ele disse, oxê, por que eu estou reclamando da vida? Aí ele tomava um copo de vitamina. E assim foi 15 dias nessa alegria. Com 15 dias de felicidade, aí ela riu mesmo. Aí foram levar ela para o médico, a irmã dela falou, só minha irmã, se aperrei não, Jesus vai me curar. Ela disse, vai não, Jesus não vai me curar. Porque ele já me mostrou o lugar para onde eu vou. É lindo o lugar para onde eu vou. Agora prego para minhas meninas, que eu quero quando elas morrer para lá, para se encontrar lá. É lindo. Meia hora depois ela partiu para a eternidade. Eita, meus amados, não vale a pena conhecer Jesus como Salvador. Vale a pena conhecer Ele
Louvado seja Deus, como nosso médico, e vale a pena conhecer ele como socorro bem presente na angústia. Aquela mulher estava angustiada, mas Jesus chegou e tirou toda a angústia do seu coração. Lembra da mulher que perdeu o filho? A viúva só tinha um filho. Chorando, desesperada. A viúva tem perdido o marido. Agora, o único filho que tinha, que era quem sustentava ela, porque na época de Jesus não tinha fundo rural, não tinha INSS. Se uma viúva tivesse uma pessoa para sustentar ela, ia pedir esmola ou morria de fome. Então, a única pessoa, irmão, meus irmãos, que sustentava ela era o único filho, morreu. Mas no desespero, a angústia daquela viúva. Aí, a sorte dela, a felicidade, se encontrou com Jesus. Quando Jesus chega assim, vai diretamente a ela, bate no ombro dela e diz: mulher, não chore. Qualquer pessoa podia dizer isso a ela e ia continuar chorando. Mas na hora que Jesus não chore, ele tem um lenço para enxugar as lágrimas. Mandou parar o caixão, disse: rapaz, a Tito disse: levanta. Aí pegou o rapaz, ressuscitou o homem, está aqui de novo. Imagina a felicidade daquela viúva. Eu acho que ela quase morre de felicidade. Vale a pena, irmão, ter nosso Jesus, nosso Deus, como nosso refúgio e como a nossa fortaleza. Para na hora da angústia você ter para onde correr. Na hora do desespero, na hora que vem a tribulação, você: eita, Jesus vem cá, Jesus me ajuda. Eu me lembro quando trabalhei em Salgueiro. Quando você trabalhava no SESEC, quando o SESEC estava para fechar, eu me lembro a angústia dos colegas, a tribulação dos colegas, mas eu estava orando e o Senhor me fortalecia. Ao chegar no banco cantando: meu Jesus, tu és bom. Ou senão outros hinos que eu cantava, e cantando corinho, aí o colega dizia: mas eu não estou entendendo, rapaz, aqui é uma luta, todo mundo preocupado, você cantando. Eu disse: mas meu irmão, eu estou feliz com Jesus. Mas está aperreado porque todo mundo vai sair. Eu digo: não. Eu dizia: não, Deus me tirar daqui, ele me botar em outro lugar. Então, naquela luz, naquela angústia, naquela tribulação, eu tinha um refúgio, eu tinha uma fortaleza. Eu entendi que ele não tinha. Disse: meu irmão, é Jesus que me dá essa felicidade. Eu me lembro que comecei a cantar um dia o hino: foi na cruz, foi na cruz. Um colega disse: mas rapaz, ficou bravo. Eu digo: meu irmão, eu tenho que adorar esse Jesus, que eu amo ele. Então, os irmãos observam: o senhor não entende que você encontrou felicidade em Jesus Cristo. Você encontrou paz nele. Você encontrou refúgio nele. Eu estava na fila do banco esses dias, uma senhora aperreada: eu tenho que ir embora, eu não posso estar no meio dessa multidão. O desespero no rosto do povo: meu irmão, minha irmã, se aquiete, chegue nos braços de Jesus, tome, conheça ele como seu refúgio, como sua fortaleza. Ele chega bem pertinho, ele acalma a tempestade, ele tira o medo, ele enche você de paz, de calma. Por isso vale a pena conhecer Jesus Cristo, vale a pena ter uma experiência pessoal com Deus. Não é questão de ter uma religião: eu sou da religião A, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Batista. Esqueça isso. É você ter um encontro pessoal com uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. O irmão já sabe, quando eu prego o evangelho, não prego... irmão sabe, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, Pernambuco, mas eu não prego a placa da igreja. Eu prego Jesus de Nazaré. Eu quero que cada ser humano tenha um encontro com Jesus, lá na casa dele, na sala dele, debaixo de um pé de pau, em qualquer lugar. E depois que ele se encontrar com Jesus, tiver um encontro com ele, pergunte a Jesus: Senhor, onde é que o Senhor quer que eu vá servir o Senhor? E onde ele mandar, você vai. É Cristo, irmão. Jesus é vida. Jesus não é teoria, Jesus é real, ele é a vida, e a vida é uma pessoa que nos ama de verdade, que deu a vida por nós. Então vale a pena conhecê-lo como o nosso, aquele socorro bem presente na hora da angústia. Eita Jesus, deixa eu dizer outra coisa linda. Nós devemos conhecê-lo como o amigo mais chegado do que o irmão. Eu tenho muitos irmãos, meus irmãos são bênção para mim. Meu irmão Carlos, irmão Domingo Salvo, meu irmão José, meu irmão Hélio, irmão Tiago. Mas a Bíblia diz que tem um amigo aqui que ele é mais chegado que meus irmãos. Quem é? Está lá em Provérbios 18, 24. É Jesus. Veja que ele diz aqui em João, no capítulo 15, versículo 14. João 15, 14. A gente pode perder todos os amigos, menos esse. Jesus é um amigo, você não pode perdê-lo, nem pensar em perdê-lo. João 15, 14. Olha o que Jesus diz aqui, vê que promessa ele faz para nós. Ele diz: vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Ô irmão Branco, o que é que eu faço para ser amigo de Jesus? Porque ele é meu amigo, Jesus é seu amigo. Ele já deu a vida por você, ele já provou, ele lhe ama. A questão é se eu sou amigo dele, se eu amo ele. Eu posso abrir a boca e dizer: eu sou amigo dele. Calma, ele disse como eu vou ser amigo dele. Olha: vós sereis meus amigos. Está aqui, abra a Bíblia aí, João 15, 14. Como? Ele disse: se fizer o que eu mando. Observe, irmão, se eu quero ser amigo dele, eu tenho que obedecer a ele. Como é que eu digo que sou amigo dele e não obedeço a ele? Ele diz em Mateus, lá no capítulo 7 de Mateus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando?
Não, se você diz eu amo Jesus, você diz a partir de hoje eu quero obedecer a Ele. E como eu vou obedecer a Ele? Conhecendo a palavra. Como eu posso obedecer a Jesus sem conhecer a palavra de Jesus? Se não tivesse a Bíblia, nem sabia que Jesus existia, como eu vou obedecer a Ele? Então tem a palavra para obedecer. O mandamento dele está tudo aqui. Tudo que ele quer para a gente fazer está na palavra. Então eu tenho que obedecê-lo pela palavra do Senhor. Aí eu estou dizendo a ele que eu sou amigo dele. Aí eu estou dizendo a ele que eu estou do lado dele. Aí eu estou dizendo a ele, olha Jesus, eu quero morar com o Senhor no céu. Eu já amo o Senhor aqui e quero me abraçar com o Senhor no céu. Você está provando que é amigo dele sem vê-lo. É a fé. Para quando vê-lo, a amizade vai aumentar muito mais. Você vai conhecê-lo melhor. Então nós devemos conhecer ele como aquele amigo mais chegado do que o irmão. É aquele amigo que você pode procurar ele a qualquer hora do dia ou da noite. Você pode procurar ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? na fartura, mas e também em qualquer situação pode procurar ele que ele está no seu lado. Ele chega. Jesus nunca falha. Os amigos do mundo podem decepcionar, a família pode decepcionar, mulher, filho, pai, mães, tudo pode decepcionar. Agora Jesus de Nazaré nunca vai nos decepcionar. Esse é o amigo que a gente tem que se abraçar com ele, porque ele é amigo aqui e na eternidade. Então vale a pena conhecê-lo, meus irmãos, como aquele amigo mais chegado que o irmão. Depois, nós podemos conhecê-lo como aquele que supre todas as nossas necessidades. Está lá em Filipenses 4,19. Paulo disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O salmista Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele disse assim, ele disse, o Senhor é meu pastor, ele disse, ele suprirá todas as minhas necessidades. Então, mesmo o Espírito Santo estava em Davi, era o mesmo que estava no apóstolo Paulo, disseram a mesma coisa. Então, esse Deus que supre. Você chega de manhã, olha assim, mas rapaz, parece que hoje eu não vou vender nada. Parece que hoje o negócio está vencendo. Não diga isso não, você não. Chegue no seu comércio, chegue na sua loja, chegue na sua casa, aonde for, e diga, o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. É fé. Aí você vai conhecê-lo. Aí ele supre, quando ele supre, isso aí, tá, que Deus maravilhoso. Ora, se ele supriu o povo dele no deserto, lá no deserto, no deserto só tinha areia, mas lá ele tinha, o povo de Israel, imagina, irmão, só de homem tinha 600 mil. Quando juntasse mulher e criança, dava mais de, tem gente que calcula 3 milhões de pessoas no deserto. Qual era a padaria que tinha pão para alimentar esse povo? Mas naquele deserto, todo dia Deus mandava pão para ele, pão do céu. Então observe, que padaria grande é a de Deus, que nunca falta, que era todo dia tinha. O irmão sabe, numa padaria, o padeiro tem que chegar muito cedo, para quando o pessoal chegar de manhã, já ter pão para todo mundo. Deus disse para o povo de Israel que eles fossem buscar o pão, o maná no deserto, antes que o sol nascesse. Então observe, de noite Deus já preparava pão, antes que o sol nascesse ele já tinha pão. Que Deus maravilhoso é esse nosso, meus amados irmãos. É aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele tirou água da rocha e deu água para eles. Então, eu vou dizer, você olha para esse lado, para esse, você diz, não tem jeito, não, tem sim. Eu conheço Deus, aí é conhecimento. Agora, irmão, como é que a gente conhece? É quando ele bota a gente nessas situações que a gente não acha recurso. Porque enquanto eu tiver recurso, eu não busco conhecer Deus. Enquanto o pessoal estava no Egito lá, comendo as panelas do Egito, os peixes do rio Nilo, ele nem estava preocupado com Deus. Mas quando chegar no deserto, só tem areia, serpente, escorpião, cadê a comida? Cadê a água? Aí tinha que olhar para cima. Tinha que depender do céu. Então o justo vive da fé. O servo de Deus, quem Jesus mande, Jesus supre. Agora tem um detalhe também. Quando eu digo que o justo vive da fé, não quer dizer que ele vai viver na malandragem, não. Porque tem muita gente que vive na malandragem e vive por fé. Aí é malandragem. Ele tem que trabalhar. A Bíblia diz que tem que trabalhar. Para quê? Para ter sustento e ter com que ajudar os outros. Esse é o alvo de trabalhar. Não é para enricar. É para ele ter sustento, para não ser pesado a ninguém e ter com que ajudar as pessoas. Esse é o alvo de trabalhar. Então os irmãos observem. Se fizer isso e clamar ao céu, Deus supre. Deus mandou o profeta Elias numa época de seca terrível. Deus disse, Elias, se esconda. Vá lá para o ribeiro de Querite. Não tinha água em lugar nenhum, mas tinha um ribeirinho lá com água. O profeta ficou lá. Aí o que é que Deus fez? Deus mandava os corvos. O irmão, um corvo parece um urubu. O corvo de manhã levava carne para Elias. De tarde mandava pão, todo dia. Até que o ribeirinho secou. Se agora, pão deu boa, secou o ribeiro. Aí Deus disse, pronto, eu já tenho ordenado a uma viúva cuidar de você. Veja, uma viúva. Quando Elias chega lá em Serepta de Sidom, a viúva estava saindo de casa,
catando graveto para fazer fogo. Ela ia pedir, ela me deu um pouquinho d'água, eu estou morrendo de sede. Aí ela, um momento, ela foi buscar. Quando ela ia saindo, ele só faz o seguinte, me deu um pouquinho de pão também, uma comida aí que eu estou com fome também. A mulher disse, olha, eu estou pegando esses gravetos de pão aqui, eu tenho ali na minha vasilha ali um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, é a última que eu tenho, e vou comer eu e meu filho, para a gente morrer, porque não tem mais escapatória. Aí Elias, homem de Deus, Deus disse, eu ordenei uma viúva a cuidar de você. Imagina, irmão, pela lógica, era ilógico isso aí. Como é que uma viúva pobre que só tinha um último pão para ela me comer, não tinha nem para ela, como é que ia cuidar do profeta? Mas veja como Deus é maravilhoso. Vale a pena conhecer Deus. E o Espírito Santo está vendo ali, Elias disse, faça o seguinte, vá lá e faça o bolo, conforme a senhora está dizendo. Agora, faça primeiro um para mim, porque assim diz o Senhor. Olha a palavra do Senhor. A farinha não vai acabar na panela, nem o azeite na botija lá. Enquanto Deus não mandar chuva em Israel, não falta comida na casa da senhora. A moral da história era essa. A mulher acreditou, foi lá, fez o pão para ele, e Elias ficou com ela, ficou lá, morando lá na casa dela. Resultado, enquanto tinha seca, todo mundo passou fome, mas a viuvinha tinha comida na casa dela. Por quê? Porque ela creu no Deus e conheceu o Deus que supre todas as nossas necessidades. O Deus de Elias, que é o meu Deus e é o seu Deus. Vale a pena confiar em Deus. Ele não sabe por onde ele vem, de que maneira ele vai agir. Também não interessa a gente saber que ele é Deus. Se a gente soubesse, ele não seria Deus. O importante é saber o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Eita, irmão, faltou o bujão, diga, Deus proverá. Faltou carne, Deus proverá. E vá por fé, Eu me lembro da irmã Cecília. A irmã Cecília lá de Belém, São Francisco, a mãe da irmã Soneide, pai do Senhor, irmão de Belém, São Francisco. Não sei se irmã, eu não sei nem se a irmã Cecília ainda é viva. For Deus lhe abençoe, minha amada. A irmã Cecília me contou. Ela disse que quando ela aceitou, no dia que ela aceitou Jesus, chegou em casa numa felicidade, dizendo para o marido dela, meu filho, aceitei Jesus. O marido dela só aceitou quem? Jesus. Ele disse, opa, aqui em casa não pode ficar eu e Jesus, você vai decidir ou eu ou ele. E veja, ela tinha acabado de conhecer Jesus como seu Salvador. Aí ele disse, tem mais, se você ficar com seu Jesus, eu vou embora. E eu quero ver se seu Jesus vai cuidar de você. Ela disse, eu fico com Jesus, e pode ter certeza que ele vai cuidar de mim. Ela disse, irmão Abraão, fica 2 anos pequena, e ele foi embora mesmo. Ficou só com a casa. Ela disse, irmão, a mãozinha fininha, nunca tinha dado um prego numa barra de sabão. Aí teve que lavar, teve que fazer muito gol para sustentar as meninas, vai. E ela disse que a situação era muito difícil. E ela disse que ela disse lá o tempo, se foi 6 meses o tempo, ela disse, ó irmão, não entrava 1 grama de carne em casa, as bichinhas já afinando as canelas. Aí resultado, um dia ela disse que chamou as meninas, só eu vou entrar naquele quarto e vou pedir carne a Deus, e só vou levantar quando ele mandar. Veja, irmão, que a pessoa, ela vai conhecer Deus como aquele que supra as nossas necessidades. Aí dobrou o joelho lá e disse, olha, não atendo ninguém, a não sei que seja uma urgência. E as meninas ficaram brincando no corredor e ela foi orar. Ela se era logo cedo, dobrou o joelho e ficou lá. Jesus, eu disse para meu marido que o Senhor me sustentar. E faz tanto tempo que eu estou trabalhando e não entra uma isca de carne em casa. E fez aquela... E orou, irmão, do coração. Rasgou mesmo para Jesus e contou a história dela. Deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, deu 12. Quando foi meio-dia, ela estava lá de joelho. Alguém bateu na porta. A menina corre lá e olha assim. Diga, a mulher vinha com 2 pratos de porcelana branca, um por cima do outro. Se entrega a sua mãe. As meninas pegaram assim, quando abriram assim, imagina o que é que tinha dentro daquele prato, irmão. O que é que tinha dentro daquele prato? Carne, ela não está vindo carne a Deus, aquele que supre tudo as nossas necessidades. As meninas correm lá, mamãe, Jesus mandou carne. Senta pra cá, minha filha. Isso foi mais meia hora para agradecer a Deus. Ela disse, irmão Abraão, a partir daí, nunca mais faltou nada lá em casa. Um dia o marido dela volta, Cecília, sempre eu conheço essa voz. Posso entrar? Pode, mandei sair. Sua irmã, eu quero pagar todas as pessoas, a pessoa que ela estava devendo. Não, meu Deus, não sabe você? Que ele ia suprir. A resultado daquele homem manda chamar o pastor, aceita Jesus como salvador da vida dele, e mais tarde ficou paralítico das pernas, e ela cuidou dele até morrer. Hoje, se ela for viva, é viúva, uma bênção, um instrumento de bênção nas mãos de Jesus. Eu contei isso mesmo para mostrar que vale a pena conhecer Deus, irmão, como aquele que supre todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus. Você conhece já ele assim?
Então abra a boca, porque tem pessoa que só abre a boca para dizer coisa contrária. Você dizer, Deus, falar o bem de uma pessoa, ela acha um defeito. Os fariseus, Jesus curava uma pessoa, eles achavam um defeito. Mas em nome de Jesus, esqueça o defeito do povo, esqueça esses pensamentos negativos e pense e fale a palavra do Senhor para conhecer Jesus. Glória a Deus. Porque quanto mais nós conhecermos, mais nós vamos amá-lo. E quanto mais nós amar ele, mais a gente vai obedecer. Veja, o caráter de Deus, irmão, ele é tão excelente. Jesus é tão excelente. Quanto mais eu conhecê-lo, mais vou amá-lo. E quanto mais eu amá-lo, mais vou obedecê-lo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E outro detalhe, amar é a prova que eu conheço Deus. Veja aí, e sou conhecido dele. Vamos ver aqui, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Se você assim, eu amo Jesus. Vamos ver a prova, se eu amo ele, está aqui. Ó. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Vamos ver 1 Coríntios 8 e 3, falando o mesmo assunto. Veja que o amor é conhecer, amar. 1 Coríntios 8 e 3 diz assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então eu tenho que amar Deus e amar meu próximo. Isso é o conhecimento que Deus quer de nós. Porque quando a gente ama, obedece. Quanto mais ama, mais conhece. Quanto mais conhece, mais obedece. E assim vai, gira uma roda viva, louvado seja Deus. Amém, meus amados? Que Jesus maravilhoso esse nosso. Glória a Deus. Então o amor é a fonte da obediência, gerado naqueles que conhecem a Deus. Está lá em João, no capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Ele disse no versículo 23, se alguém me ama, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Veja, vale a pena amar, porque quando você ama, você abre espaço para conhecer Deus. O coração se abre para conhecê-lo. Irmão, a gente não conhece Deus por aqui não, pela cabeça. Tem pessoa querendo conhecer Deus pelo lado intelectual e começa a estudar Deus. E, irmão, Deus não é uma peça de laboratório para você estudar, não. A ciência nunca vai chegar. E como é que eu conheço Ele? Pelo coração, pelo amor. Deus é amor. Só se conhece dele amando. Quer conhecer Deus, ame seu próximo, todo o coração. Ame a Deus, todo o coração. Alma, você conhece, só se conhece Deus via coração. Não tem como outra maneira de conhecer Deus. Veja 1 João ainda, capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu amo essa epístola de 1 João. Ele diz assim, glória a Jesus, Deus abençoe meu amado irmão Cícero e a sua esposa irmã Decine, Deus abençoe a sua família. Veja, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Eita, meus amados irmãos. Então veja, Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Está lá em João capítulo 14, versículo 23. O versículo 24 diz assim, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ô irmão Abraão, por que eu tenho dificuldade em obedecer a palavra de Deus? É fácil, porque não ama Deus. Porque quando ama, a obediência é voluntária, é natural, irmão. Vê o filho que obedece o pai, que ama o pai, naturalmente ele obedece. Ele não quer magoar o pai, não quer machucar o pai. Né? Não quer que ninguém fale mal do pai dele. Assim é Deus, Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Se você amá-lo de verdade, automaticamente você quer obedecê-lo, quer honrá-lo, quer exaltá-lo, quer glorificá-lo. Outro detalhe, quando a gente ama Deus e conhece Deus, a gente quer que outras pessoas também conheçam. Quando você gosta de uma pessoa, você quer que outras conheçam. Glória a Deus. Irmão, eu falo muito daquele irmão Zé Oliveira, por quê? Porque amo meu irmão e quero que as pessoas conheçam ele. Eu falo muito do irmão Madi, porque eu gosto de irmão Madi, amo irmão Madi, quero que as pessoas conheçam irmão Madi. Amo minhas filhas, quero que todo mundo conheça, a minha esposa. Veja, quando você ama, quer que todos conheçam. Então, se você amar Jesus, você vai falar de Jesus para outras pessoas. Mas se não amar, não vai falar. Não vai falar porque você não ama, ele não está no seu coração, e a boca fala daquilo que está no seu coração. Veja como uma coisa é séria. Vou concluir por causa do horário aqui, estou olhando para o relógio. Né? Então, esse conhecimento de Deus, é experimental, não é teoria, é pelo coração, é por experiência. Conhecer Deus como seu Salvador, seu Libertador, tudo na experiência. Conhecer Deus como aquele médico que sara suas enfermidades. Conhecer Deus na hora da tribulação, da angústia, como seu refúgio, sua fortaleza. Conhecer Deus, irmão, como aquele amigo mais chegado do que o irmão. Conhecer o Deus que supre todas as suas necessidades. Aí, qual é o resultado, irmão Abraão, disso tudo? É que vai gerar em você uma paz muito profunda.
Porque quando você conhecer, sabe que a Deus é sabedoria infinita, o cuidado que Ele tem, que até os cabelos da sua cabeça estão contados, que não cai um pardal sem o consentimento dEle, que pela sua divina providência descansa, meu irmão. Igual o menino que ia no avião e aquela turbulência terrível, o menino bem tranquilo. Alguém chegou, você para aí, você não está com medo? Não estou não, por quê? Porque quem está dirigindo é meu pai. E a confiança no meu pai. Quem está no controle, quem é o piloto é meu pai. Então quem está no controle do mundo? Meu pai. Quem? Deus é meu pai. Ele está controlando a situação, todas as coisas. Aí você descansa. Está lá em Isaías capítulo 26, versículo 3. Está escrito, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O que é que gera mais? Gera alegria. Né? Você com esse coração em paz, você tem alegria, felicidade. Irmão, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente é feliz de verdade. Porque você vai conhecer a alegria do Espírito Santo. Tem 3 tipos de alegria. Tem a alegria da carne, a da alma e a do Espírito Santo. Alegria da carne, acaba contando uma piada, você, já fui contador de piada, já fiz muita gente achar graça, né? É um tipo de alegria, essa é fraca demais. Mas tem outro tipo, palhaço às vezes está se acabando enquanto faz o povo rir, essa é fraca. Mas tem outra alegria que é maior do que essa, é a alegria da alma. É a alegria de você reencontrar alguém que você ama de verdade. Imagina quando você encontra uma pessoa, faz muitos anos que você não viu, e você ama aquela pessoa. Irmão, é muito gostosa essa alegria. Ela supera a da piada, da carne. Mas tem uma alegria que é maior do que as duas. É a alegria do Espírito Santo. É o gozo do Espírito Santo. Essa é espiritual. Essa só sente aquele que aceita Jesus como Salvador. E o Espírito Santo remorar dentro dele. Aí se cumpre na vida dele o que está em Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, o crente já aqui na terra, ele já desfruta disso aqui, a igreja é o reino de Deus. Justiça, foi justificado pela fé. Paz, que ele está em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E a alegria do Espírito Santo na sua alma. Jesus disse em João, a minha alegria eu vos dou e ninguém vos tirará. É uma alegria que o cão não tira, problema não tira, tribulação não tira. Vem luta por fora, vem. O crente se entristece. O crente passa prova. Mas a alegria do Senhor ninguém tira, porque o coração alegre é um banquete contínuo, e o Senhor nos leva para aquela sala do banquete de Cantares, capítulo 2, versículo 4, se eu vos levarei lá para aquela sala do banquete, cujo estandarte é o amor, esse amor de Deus derramado no nosso coração, a certeza da salvação, a certeza do amor de Deus, irmão, isso gera uma alegria fora do comum na pessoa. Tudo isso vem pelo conhecimento experimental de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro detalhe é que aumenta a nossa fé e a nossa confiança. Quanto mais eu conhecer Deus, mais eu vou confiar nele. É tanto que as promessas dele se tornam como se fosse um cheque assinado, para a gente só preencher, assinado em branco, para a gente ir preenchendo. Louvado seja Deus. Então, cada promessa de Deus é como se já tivesse sido realidade. Nós passamos a ter uma confiança. Por que é que Moisés tinha tanta confiança em Deus? Porque conhecia Deus experimentalmente. Por que é que Abraão tinha tanta confiança em Deus? Porque conhecia. Porque Daniel tinha tanta confiança em Deus, a ponto de ser lançado na corda do leão, o leão nem chega perto dele, porque ele conhecia Deus. Por que é que os apóstolos tinham tanta confiança em Deus? Porque conhecia. E nós temos a mesma palavra, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus para conhecê-lo. E como disse Oséia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ninguém nunca vai dizer, pronto irmão, cheguei, estou satisfeito. Tá não. Quando você pensar que chegou, você não botou nem a ponta do dedo no mar do conhecimento de Deus. Você vai como aquele homem de Ezequiel, anda mil côvados, as águas dão no arteiro, você vai mais mil, daqui a pouco você está nadando nas águas do conhecimento. Pode prosseguir, louvado seja Deus. Jesus é bom, Deus é maravilhoso, meus irmãos. E por fim, se você verdadeiramente tiver o conhecimento de Deus, você terá uma vida produtiva. Pois Jesus disse, nisso é glorificado meu Pai, que dê muito fruto. Imagina, o camarada aceitou Jesus como Salvador, mas ele não prossegue no conhecimento de Deus. Ele fica só naquele primeiro estágio. Aí não produz fruto para Deus. Mas se ele continuar conhecendo ao Senhor, recebendo tudo que Deus disse que é dele, recebendo a revelação do Espírito Santo, que o Espírito revela tudo que Jesus conquistou de graça para nós na cruz do Calvário. E você, Jesus, eu quero tudo que o Senhor conquistou para mim. Meu irmão, isso dá uma produção. Ele passa a ser produtivo. Ele passa a produzir frutos para Deus. Primeiro ele produz uma vida santa, a vida de Jesus nele. E através dele muitas almas se convertem para Jesus Cristo. Às vezes não abre nem a boca, às vezes nem fala. Mas só pelo fato de Cristo estar vendo na pessoa,
Então, ele atrai as pessoas para Jesus Cristo. Oh, meus amados irmãos, pense num assunto do céu esse, o conhecimento de Deus. Veja a importância da gente conhecer a Deus. A importância de eu sei em quem tenho crido. Veja que a fé se transforma em conhecimento. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa confiança a gente não adquire por aqui. Tem que ter experiência pessoal com Deus. É hora da gente orar, é hora de buscar o Senhor, é hora de dizer, Jesus, eu quero conhecê-lo, é hora de pegar Jeremias 29:13, Jesus, eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida, eu vou buscá-lo e vou achá-lo. O Senhor diz, quando eu buscar todo o coração, vamos buscar Deus, e a gente vai conhecer. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Nós vamos orar.